O juiz apitou o fim de jogo na Fonte Nova e você já sabe, começa o pós-jogo do Timão. Vamos falar muito desse empate entre Bahia e Corinthians. O Corinthians foi visitar o Bahia e teve muitas dificuldades hoje para jogar, né? E, infelizmente a pressão do Bahia encaixou muito bem em praticamente todo o jogo e o Corinthians acabou não conseguindo realizar seu jogo, que é de muita troca de passes, esse estilo de jogo do Diniz. Acabou apostando em transições, mas por ter sido um jogo muito faltoso, acabou parando muito o jogo ficando muito parado. Vamos falar muito sobre isso aí, então vamos ver o que esse empate quis dizer, o que isso significa para a sequência da temporada. Se inscreve aí no pós-jogo do Timão, deixa o like, comenta o que você achou do jogo, se você assistiu, se você não assistiu. Deixa aquele vai Corinthians, vamos aí seguir juntos nessa jornada. Bom, vamos lá, pessoal. O jogo começou com o Bahia tentando fazer uma pressão inicial. Até conseguiu um escanteio e uma finalização do Pulga, sem muito perigo, mas o time do Bahia tentou fazer essa pressão que o Corinthians até conseguiu conter, de certa forma, ali, até era por volta dos 2, 3 minutos essa pressão. Passado esse tempo, ficou um jogo muito disputado no meio campo, até que o Anrileri acertou um chute muito bom de longe e abriu o placar para o Corinthians. Ali a gente percebeu que o Corinthians tentou jogar, mas logo depois de fazer o gol, o Corinthians mudou completamente. Não estava conseguindo trocar passes, não conseguiu chegar mais ao gol do Bahia praticamente no primeiro tempo. O Bahia elaborou uma pressão muito bem feita e inclusive conseguiu empatar o jogo aos 10, que foi anulado por impedimento do Pulga, do Eric Pulga, atacante do Bahia, por um pedaço do pé do Pulga, tá? O impedimento semiautomático que conseguiu ver esse mínimo impedimento. E depois desse gol anulado, o Bahia passou a crescer na partida, ocupou bastante o campo ofensivo e deixou o Corinthians de fato encurralado. Mas sem muita inspiração, o Bahia ficava tentando fazer essa pressão, chegava, finalizava bloqueado, cruzava muitas bolas, enfim, mas não conseguiu de fato levar perigo de gol para o Hugo ter que fazer grandes defesas. Até saiu, se eu não me engano, outro gol no primeiro tempo que foi anulado por falta na origem do lance, mas muito na bola parada, na imposição, sem muito brilho técnico, uma qualidade, alguma jogada bem trabalhada, não teve, porque o Bahia encaixou seu jogo de fato nessa pressão e o Corinthians tentando responder, às vezes fazendo uma saída apoiada com a saída do Diniz, né? Que os jogadores se aglomeram na área, tentam sair, mas hoje de fato nenhuma dessas saídas deram certo, foram muitos erros inclusive. Faltou de fato talvez um escape nas costas do zagueiro. O Yuri é muito de fazer isso, mas ele estava baixando também para atrair a marcação e acabava não tendo muito escape para o Corinthians subir e chegar ao campo ofensivo. O Corinthians de fato chegou depois do gol só no final do primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, 35 por aí, eu acho que era os 35. O Corinthians conseguiu um escanteio, então foram praticamente 20 minutos, 25 minutos só do Bahia ocupando o campo ofensivo. O Corinthians se recuperava, trocava alguns passes e já despachava a bola. Então era muita pressão do Bahia. Inclusive, quando o Corinthians subia essa pressão, o Bahia conseguia, de fato, superar essa pressão de uma forma até um tanto fácil. Inclusive tem um lance que acho que o Yuri Alberto foi pressionar o goleiro deu o bico, na bola disputada, caiu no pé do Nestor sozinho, teve uma transição perigosa, enfim. Foram muitos lances que por isso que o Corinthians não pressionava, porque quando tentava pressionar, parecia estar mal encaixado. O meio campo não estava acompanhando, estava sempre sobrando um ou outro jogador do Bahia. Então, para ficar mais simples para o Corinthians, os próprios jogadores pensaram em ficar mais retraídos. Enfim, depois dessa pressão toda do Bahia, no finalzinho do primeiro tempo, o David Duarte, um zagueiro que até teve um lance com o Garro ali, que, nossa, o Garro hoje me irritou, tá? Enfim, o Garro conseguiu me irritar hoje bastante. E o David Duarte conseguiu marcar finalmente o gol do Bahia,
que já deu os resultados finais da partida, né, por mais que era o primeiro tempo, foi um balde de água fria, que já estava bem no finalzinho, um balde de água fria para a equipe do Corinthians, que já estava no finalzinho do primeiro tempo, já imagino o Diniz projetando o que teria que mudar, porque de fato o primeiro tempo foi bem abaixo, apesar de ter marcado o gol. Então, o que eu imaginei que o Corinthians pudesse melhorar no segundo tempo, com a vantagem, acabou tendo que elaborar uma nova estratégia, o técnico corintiano. Para resumir o primeiro tempo, eu diria que foi um jogo muito quente, muito faltoso. Isso foi o jogo todo, mas especialmente o primeiro tempo. Inclusive terminou em confusão, uma cena patética. Os jogadores brasileiros precisam parar com isso, tá? É uma cultura muito feia. Teve o lance, só hoje, teve o lance do Garro na área, que o jogador encosta nele, ele cai e fica 2, 3 minutos no chão. Uma cena que para mim é patética. E no final do primeiro tempo teve o lance que o Caio César deu um empurrão, um leve empurrão, não pegou no rosto daquele novo atacante do Bahia, deixa eu até pegar o nome dele, Alejo Vélez, isso mesmo. E ele protagonizou uma cena lamentável também, do mesmo nível do Garro, e ficou aquele empurra-empurra, uma confusão patética, pouco futebol, porque o torcedor não vai para o estádio para ver briga, o torcedor vai para ver futebol, para ver bola no chão. Por mais que os torcedores ficam gritando expulso, cara, não teve absolutamente nada. E isso tem que ser um choque de consciência para nós brasileiros, para os jogadores, inclusive. Tem que ser mais punido esse tipo de lance. Esse tipo de lance deveria ser menos frequente. E aqui no Brasil parece que todo jogo tem uma confusão, tem um tumulto, que perde o tempo, os jogadores ficam naquele empurra-empurra que de fato não acontece nada, enfim, de futebol fica em segundo plano. Foi o primeiro tempo que o Bahia criou muito mais chances que o Corinthians, não foram grandes chances, mas o Corinthians só chegou uma vez, então de fato o Corinthians finalizou uma vez só no gol. Finalizou a gol, né? Nem foi no gol. Foi só uma vez que foi o gol do Anrileri e acabou por isso mesmo. No segundo tempo imaginei muitas mudanças, mas permaneceu o mesmo time. Para mim, o único motivo do Corinthians não estar conseguindo sair era porque o meio campo não estava sintonizado. O Ranieri não tem característica de retenção de bola, ele até tem uma boa progressão em campo aberto com a bola, mas ele não consegue achar passes, segurar a pressão, enfim, ele é um jogador de fato de destruição, ele não é um jogador de construção. Tem crescido de alguma forma com o Diniz, que tem aguçado essa qualidade que ele vê no Ranieri, mas eu não vejo ele sendo esse jogador para levar o Corinthians à frente. Por isso muitas vezes o Bidon abaixou, o Garro abaixou, mas sem muito efeito. E já voltando a falar o segundo tempo não foi o mesmo, mas foi bem fraco, do Corinthians especialmente. O Bahia continuou tentando fazer sua pressão, o Corinthians até teve mais escapes, né? Até pelo cansaço do Bahia. O Bahia elaborou uma pressão muito forte no primeiro tempo e tentou replicar no segundo tempo. Mas fisicamente falta perna em alguns momentos, porque é um jogo de muita intensidade e de poucos espaços. Mas sempre que o Corinthians conseguia se livrar de um marcador, vinha uma falta. Especialmente o Caio César, que era a válvula de escape mais perigosa do Corinthians, sempre foi parado com falta. Do lado do Bahia, o Ademir era quem mais levava perigo. O Pulga até tentava, mas o Mateuzinho estava bem. E aí que entra o Anrileri. O Anrileri, por mais que tenha feito gol, não fez uma grande partida. Ele hoje falhou em vários lances, fez uma falta boba, tomou um amarelo no começo do jogo de forma muito boba, inclusive foi até substituído por um lateral direito que precisou jogar porque não tinha um esquerdo para substituir o Anrileri. No segundo tempo, as únicas mudanças que tiveram foi que o Corinthians conseguiu subir um pouco mais a pressão e de certa forma dava um certo resultado, mas sem muito capricho. Inclusive teve um lance que o Garro era só lançar, tinha uma linha de passe bem definida para o Bidon e ele acabou
espichando muito a bola, numa transição de uma roubada de bola ali do Corinthians. Faltou brilho de fato para os seus principais jogadores. E o Garro, para mim, hoje foi muito mal. De forma geral, o Bahia foi um time mais perigoso no primeiro e no segundo tempo, mas tendo um jogo muito pilhado, tanto dos jogadores do Bahia quanto dos jogadores do Corinthians. Eu acho que a rapaziada hoje não estava muito afim de jogar, né? Enfim, as alterações, né? Começa aquela janela que os times começam a alterar suas equipes e de certa forma foi bem para o Corinthians, fez bem para o Corinthians. O Rogério Ceni tirou o Ademir, que era o jogador mais perigoso do Bahia no jogo, e colocou um jogador que era da categoria de base do Corinthians, Cauê Forquim, que não conseguiu jogar hoje. E pelo lado do Corinthians, o Zaccaria entrou bem, acabou dando uma sustentação melhor, o Matheus Pereira também entrou bem, e nesse jogo de pouco espaço, pressionado sempre, é melhor ter o Alan, que eu critiquei no último jogo por alguns erros, mas nesse jogo de hoje ele entrou e melhorou o time, porque o Ranieri não tem a característica de reter a posse. E o Alan conseguiu reter a bola em alguns momentos importantes que diminuiu a pressão do Bahia. Isso foi o diferencial que fez equilibrar para o Corinthians respirar. De fato, melhorou o time de certa forma. Inclusive, teve algumas chances ali, algumas transições que foram mal feitas. Em algum momento, algum jogador do Corinthians errava uma coisa, algum passe, dava um toque a mais, enfim. O Bahia parava com as faltas, né? Enfim, que acabou não dando progressão, mas o Alan hoje sim entrou bem. Eu preciso fazer, eu mesmo falei no último jogo que ele não foi tão mal, mas eu dei a menor nota dos titulares para ele, e hoje eu venho aqui para elogiá-lo porque ele de fato melhorou o time. E eu acho que também passa pela saída do Yuri Alberto, por mais que ele seja o nosso camisa 9, que vem de um grande jogo contra o Remo, mas hoje ter ele como um centroavante, ele ficou muito isolado e quando ele vinha participar do jogo, ele estava muito longe do gol. Então, quando ele sai para a entrada do Carrijo, que entrou novamente numa preguiça danada, meu amigo, o Corinthians teve mais jogadores no meio campo de reter a bola. Aí teve Alan, Matheus Pereira, Carrijo, Caio César de centroavante junto com o Garro, fazendo esse time mais ofensivo aqui, e o Labiade pelo lado esquerdo. Foi aí que o Corinthians teve uma melhor posse, foi o melhor momento do Corinthians com posse, foi na reta final do jogo. Enfim, esse foi o jogo, nada especial, de fato, um jogo que não dá para tirar muitas lições positivas, né? Somente negativas. Temos que observar que em jogos fora de casa é preciso mais, é preciso ter jogadores que retenham melhor essa posse, porque esse estilo de jogo do Diniz requer mais associações e hoje o time não teve associação praticamente. Passou muito pelo meio campo ineficiente e um Bahia muito firme fisicamente. Gostaria até de fazer um parênteses aqui, a arbitragem até conseguiu levar o jogo bem, né? Distribuiu alguns cartões ali necessários, porque as equipes estavam com jogadores muito esquentadinhos, né? Como eu falei no final do primeiro tempo, aquela cena patética, empurra, enfim. Posso elogiar hoje a arbitragem, que não teve polêmica de nenhum lado, nenhum lance que a arbitragem determinou o resultado do jogo. Imagina um time melhor no próximo jogo, né? Que o jogo de hoje indicou algo que a gente já imaginou, que o Corinthians vai sofrer às vezes jogos fora de casa, o Corinthians não tem elenco para brilhar, para ser o protagonista de todos os jogos. Precisa desses jogadores bem, dos seus melhores jogadores bem, e hoje não foi um desses dias. Então, essa parte terá, de certa forma, que ser observada pelo técnico Fernando Diniz. Vamos para as notas dos jogadores então, né? Vamos lá. Hugo Souza. Nota 5. Não foi mal, não foi bem, mas foi inseguro em algumas saídas do gol. Não gostei dessas saídas, mas de fato, nem uma nota alta, nem muito baixa. Mateuzinho, um dos jogadores de linha que eu mais gostei, tá? Gostei da sua ação com bola, não me lembro de algum drible que ele tenha sofrido, e ele era uma válvula de escape muito importante ali com o Caio César.
de certa forma, ele foi o jogador que melhor atuou da linha defensiva. Vou falar novamente a dupla de zaga junta, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, vou dar uma nota 5 para cada um. Eu tenho acompanhado a nota dos dois, porque ambos têm jogado de forma regular. Não são problemas para o Corinthians, tá? A dupla de zaga do Corinthians não é um problema, mas hoje eles ficaram muito expostos, o tempo todo tendo que tirar a bola de cabeça, o tempo todo tendo que sair jogando com os pés sem liberdade alguma e a bola sempre voltava, por mais que eles não erraram muitos passes, tá? Mas eu lembro até de um passe do Gabriel Paulista, mas não me lembro de outro. Enfim, nota 5 para cá. Anrilério, eu vou dar nota 6 só por causa do gol, cara, mas eu não gostei da partida do Anrilério como um todo. Faltou muitas decisões melhores, não sei se é falta de ritmo de jogo. Teve um momento que eu até fiquei preocupado ali, eles deu um passe pro meio do campo ali, que saiu uma transição do Bahia, enfim, tomou um cartão amarelo bobo. E seu substituto Pedro Milan entrou até melhor que ele, né? Ranieri, vou dar uma nota 4,5, destruidor, mas não conseguiu construir nada. Não conseguiu fazer o seu melhor jogo hoje, não. André, nota 4. Vou dar uma nota menor ainda para o André, porque ele não conseguiu fazer nada do que é o jogo dele, que é essa imposição física. Ele nem foi um ladrão de bolas, hoje ele não me recordo dele roubar alguma bola, e também não me recordo dele ter essa passada larga, levando o time para frente. Se tiver tido, foi algum lance que não deu em nada, porque eu assisti o jogo e nada me chamou atenção. Carlos César, eu vou dar uma nota 6,5 só pela iniciativa de ter tentado, né? Ele tentou bastante, tá? Tentou bastante. Foi um jogador que errou muito, mas por tentar muito. Então, nota 6,5, uma das melhores notas hoje. Garro, a menor nota do time titular. Que partida do Garro, hein, cara? Meu Deus do céu, não sei se é por conta da parada para a Copa do Mundo, esse retorno, ele ainda não está bem ainda. Mas hoje um Garro se arrastando, um Garro que errava praticamente todos os lances. Os únicos lances que eu lembro dele acertar foram passes para trás, as cobranças de escanteio foram mal cobradas. Não gostei mesmo. Breno Bidon, nota 5,5, inclusive eu não tiraria o Bidon para colocar o Labiade no lugar do Bidon, tá? Eu colocaria no lugar do Garro, que jogou os 90 minutos e não jogou bem. Eu entendo o Diniz, ele insiste mesmo no jogador, mas o Bidon ajudou o time bem mais do que o Garro hoje, principalmente recompondo e fazendo algumas retenções de bola importantes em alguns momentos. Júlio Alberto, vou dar uma nota 5, tentou, correu, não teve nem chance de finalizar. É impossível dar uma nota muito alta e também seria injusto eu dar uma nota baixa para ele. Pedro Milans, para mim, o melhor jogador que entrou junto com o Labiade, tá? Ele entrou bem. Nota 6,5 para ele. Ele melhorou o time do lado esquerdo que estava sofrendo. Também passa pela entrada do Furquim, que não conseguiu dar o volume que o Ademir estava dando do lado direito do Bahia. Matheus Pereira, nota 6. Até entrou bem, mas ele era aquele cara meio preguiçoso, né? Ele até achou alguns passes interessantes. Enfim, nota 6 para ele. Alan, como eu falei, hoje eu posso ser mais justo com ele, eu vou dar uma nota 6 e gostei da entrada dele, jogou muito melhor que o Ranieri, obviamente com um Bahia mais cansado, sem tanta pressão, mas ele tem essa característica de ficar mais com a posse, então por esse lado a gente ganhou e parou de ser tão pressionado quando o Alan entrou. Labiade, nota 7, muito boa entrada do Labiade, ele parecia lúcido em todos os lances, inclusive se o Garro não acordar para a vida, imagino que tenha sido só por ser o primeiro jogo, né? É o maior assistente da temporada, não só do Corinthians, mas do Brasil, com 11 passes para gol até aqui.
Mas eu preciso fazer esse parênteses que hoje ele foi muito mal e o Labiade entrou e correspondeu, mesmo jogando pelo lado esquerdo e o Garro mantendo-se pelo centro do campo, sendo o meia. Carrijo, cara, vamos lá. O Carrijo tem sido o jogador que mais me irrita, cara. Teve um lance que acho que o Garro acha o Milan na profundidade, a zaga do Bahia corta mal e sobra pro Carrijo. Cara, ele chuta a bola de qualquer jeito. Me desculpa, Carrijo, você tem muita qualidade, cara. Teve outro lance que era para puxar o contra-ataque por falta de capricho. Parece que ele tá jogando por jogar. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Pode ser até pela falta de pagamento dos direitos de imagem, pode ser. Mas são erros que vai minando a paciência do torcedor, cara. Vai minando. Ele faz coisas absurdas. É um jogador extremamente técnico, mas tem me irritado muito a postura do Carrijo em campo. Quando perde a bola, não volta para recompor com intensidade, volta num trotezinho safado. Cara, o Carrijo de fato tem me irritado demais em campo, muito mesmo. Para finalizar, vou dar uma nota 5,5 para o Fernando Diniz, que monta a estratégia, mas não tem como dar certo sua estratégia se seus principais jogadores não conseguem desempenhar bem, e também não consigo culpá-lo pelo fraco desempenho da equipe ofensiva, porque ele é um técnico que tende a treinar bastante suas equipes, até o desgaste, ele mesmo fala muito sobre isso, mas hoje o Corinthians caiu na pressão do Bahia e não conseguiu sair. Faltou alguns jogadores estar num dia melhor e, consequentemente, achar mais espaços. Então, os times do Diniz é basicamente isso. Precisa de seus jogadores bem para o esquema fluir. Como que você vai chegar ao gol se o Garro erra passes simples, se o Garro força jogadas onde não tem que forçar? Quando ele domina com espaço, ele domina para trás. Quando ele acerta o passe, o cara está impedido. São vários e vários e vários lances que você vê que não tem como culpar o treinador. Ele coloca os jogadores em campo. A única crítica que eu vou fazer hoje para o início é ele não ter tirado o Garro e sim o Bidon. Eu imagino que tenha sido pelo cartão amarelo, mas enfim, foi a decisão dele, a gente tem que respeitar, e eu sei que o Garro é alguém que pode tirar algo da cartola. Enfim, nota 5,5 para ele, acho que está de bom tamanho. Então é isso, rapaziada, fim de análise, fim de pós-jogo. A gente pega agora o Atlético Paranaense na próxima quinta, em casa, na Neoquímica Arena. Expectativa de um jogo melhor. Vamos ver se o Diniz faz alguns ajustes aí, vamos ver se o Garro melhora. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que levantar. Enfim, até o próximo vídeo aí. Até o próximo pós-jogo do Timão. Valeu, tamo junto.